Agora a gente vai falar do rival aqui, eterno rival do Verdão, que é o Vila Nova. Por lá, sob o comando do Igor Magalhães, depois que ele reassumiu a equipe, já são 3 jogos de invencibilidade. E o Dudu avaliou justamente esse bom momento sob o comando do Igor. O Igor é um cara que já conhece o grupo há bastante tempo, né? Tá com a gente desde o ano passado. Acredito que tem contribuído muito para o crescimento do Vila Nova, para grandes resultados. Sempre que ele é chamado, ele corresponde da melhor maneira possível. É uma oportunidade que ele está abraçando e a gente está abraçando também essa ideia, né, que ele nos passa nos jogos, para a gente tentar fazer o melhor em prol do Vila Nova, né? Acredito que todo mundo está aqui em prol do Vila Nova, querer deixar o Vila numa situação bem boa no campeonato. E a gente tem se dedicado, tem comprado as ideias dele e tem trabalhado diariamente para a gente conseguir as vitórias e conseguir os resultados. Tá aí o Dudu, autor da assistência do gol do Cleiton contra o Náutico, Evandro Gomes. Dudu é um dos jogadores mais regulares do time do Vila Nova. Um menino que nasceu, ele é amazonense, né? Lá da cidade de Manacapuru. Aí ele veio para o Vila Nova, cresceu aí no Vila, saiu, andou, rodou, passou pelo Jaraguá, fez um ótimo campeonato para poder voltar para o time do Vila. E hoje ele mantém uma regularidade impressionante, aquele volante assim pequenininho, não é o chamado pé de ferro, como diria o Hélio dos Anjos, né, Vitor? Mas é um jogador leve, mas de marcação dura e com qualidade em saída de bola. Você pega no Vila Nova, tem alguns jogadores regulares. Eu acho que o Dudu é o maior deles, né, em termos de regularidade. Dudu dificilmente ele faz uma partida abaixo daquilo que a gente espera, porque ele não é um craque, não tem aquela nota lá em cima, mas ele é um lutador que sabe jogar futebol, guerreiro, e é isso que o torcedor do Vila Nova gosta. Então, acredito ser ele assim, se tiver que escolher, tanto que ele for o melhor jogador do campeonato, né? Então, é um jogador assim que soma muito. Às vezes é aquele jogador que vem, que você não dá muito valor, porque não tem nome, não tem um histórico na carreira, passou por clubes tal, porque tantos jogadores que chegam aqui com um currículo desse tamanho, que não jogam nada, né? Então, o currículo não joga bola, não. Lewandowski. Exatamente. Gente, ó, o Lewandowski é um caneleiro, não dá moral para esse pessoal aqui, não, que estão achando que o Lewandowski é craque. É a terceira passagem do Dudu no Vila Nova, né? Eu tive o prazer de estar lá dentro do Vila Nova, quando ele começou sua carreira, na base do Vila Nova, e ele jogava como atacante pela direita. E ele fazia muita fumaça naquela época. Ele jogava bem naquela condição de um jogador prata da casa. E ele se destacou e acabou que deixou o Vila Nova. Ele voltou para o Vila Nova, acho que foi com esse mesmo técnico Emerson Maria, não sei, que ele voltou para jogar na ponta direita, jogar no ataque pela direita. Também não deu muito certo. E foi na terceira passagem que ele voltou lá para o time Jaraguá ou Goianésia? Goianésia? Jaraguá, que ele voltou, que ele começou a jogar de volante, que ele deu conta. O Igor era até o auxiliar do treinador lá. E virou o jogador que ele virou hoje, porque a raça, a vontade, aquilo que ele tem de melhor, casou muito bem com a posição que ele joga, que é cabeça de área, que é volante, e talvez ele não se desse tão bem assim. Se bem que na categoria de base ele jogava muito, ele era ídolo do Vila. Mas depois de profissional, ele entra numa posição que realmente ele se deu bem. E eu concordo plenamente, é o principal jogador do Vila hoje. E falando em Igor, Evandro, 47,6% de aproveitamento. Você acredita que o fato dele conhecer o elenco que ele tem hoje em mãos há mais tempo colaborou para esses números dele? Eu vi uma entrevista do Frontini, onde ele fala assim, o Igor, para mim, não é novidade o que ele está fazendo. Então, por que trocaram pelo Emerson Maria? Por que não deixaram dar a sequência? Aquela interrogação, por que trocaram? Porque o Emerson ganhou 1 ponto em 3 jogos. Né? O Igor, em 3 jogos, ganhou 2 e empatou 1. Então, assim, um aproveitamento muito acima do que vinham apresentando os outros treinadores. Não deu para entender. Inexperiente, vamos mudar para ver o Emerson mais experiente. E hoje não tem mais isso, não. Acho que hoje o treinador tem que saber fazer a cabeça do jogador. Tem que convencer o jogador a jogar com ele. E não adianta treinador ser bom se não agrada o grupo. Né?
E quando teve aquele problema lá, que os jogadores acabaram praticamente tirando, selando a sorte do Emerson Maria dentro do clube, ficou comprovado então que o problema talvez fosse o trabalho que não estava agradando a eles com o Emerson. Aí eles resolveram, e muito provavelmente pela responsabilidade que esse seria, a partir daquele momento, daquela discussão do vestiário, culminou com a saída do Emerson após 3 jogos, eles sabiam que se não lutassem pelas vitórias, muito provavelmente muita gente estaria dispensada hoje no time do Vila Nova, a torcida não perdoaria, uma maioria, principalmente os líderes daquele movimento, mas eles mostraram, abraçaram o Igor deu sorte nesse ponto também, que além dos conhecimentos que ele tem, e ontem a gente pôde ver, eu pude ver uma matéria de vestiário dele. Gostei do que ele fala no vestiário, né? Gostei da fala dele, daquela matéria que é distribuída pela assessoria de imprensa, cara centrado, sabe falar, sabe impor a sua condição. E uma coisa, o Vitor é treinador de futebol, eu acho horroroso aquele negócio de treinador, tipo o Diniz, cara, que eu tinha um respeito por ele, mas eu vejo que assim, a leitura labial dele, xingando o jogador de futebol. O Vanderlei Luxemburgo, não sei se trabalhou com ele, você jogou no Cruzeiro também, o Vanderlei Luxemburgo também tem esse negócio de palavrão, achar que isso resolve. Hoje acabou. Porque você vai xingar um jogador experiente, você perde o grupo. Você vai xingar um líder do grupo, porque o Diniz nunca xingou o Sanches lá no Santos. Xingava os meninos de 17, 18, 19 anos de idade. Um cara assim que não tem como. E eu vi a educação do Igor para falar com os jogadores. O Vitor, como jogador, sabe, eu acho interessante aquela roda que se faz ali na entrada do campo, ou lá dentro do campo, onde fala tal, reza o Pai Nosso e por lasca aquele palavrão. Vamos, né? Mais ou menos daquele jeito. Parece que é um desabafo, assim, solta, né? Eu não sou dessa linha, né? Eu sou mais um perfil mais educado, né? Sem palavrões, né? Sem xingamentos também. Eu procuro respeitar, né, os atletas, né? Porque assim, a partir do momento que você xinga eles, você está dando direito dele de xingar também, né? Então, assim, se ele xinga, quando um jogador xingar, aí ele não pode sair do controle. Então, eu prego respeito, para mim também ter o respeito deles. Certo. Isso aí. Evandro, estão chegando muitas mensagens aqui. O Irã Soares, do bairro Boa Vista, ele diz aqui, boa noite a todos. Thaís, por que a imprensa diz que o Vasco não tem mais chance de subir, mas dizem que o Cruzeiro e o Vila têm chances? Vou mostrar aqui a tabela de classificação para a gente debater qual isso. Imprensa que diz não é a nossa, não somos nós que dissemos isso. Ele ouviu em algum lugar e está nos questionando por que dizem isso. Nós não concordamos, até porque o Vasco está em 10º lugar com 32 pontos, na primeira metade aqui da tabela de classificação, com reais chances ainda de alcançar. Eu acho que isso aí é o seguinte, muita gente acha, ele deve ser vascaíno, que o clube sobe pela grandeza, e não é só pelo futebol que pratica, né? Acabou aquela história, não tem mais o Eurico Miranda no Vasco, que mudava uma situação lá, aquele VAR não daria problema se o Eurico tivesse vivo lá no Vasco. Ele funcionaria, né? Mas acabou esse tempo, então o Vasco da Gama não consegue convencer ninguém. E olha que tem valores individuais. Tem o Cano, tem o Marquinhos Gabriel, tem outros jogadores de nome lá dentro. O Cruzeiro não consegue encantar também. Então são clubes assim que eu vejo com possibilidade, assim, o Cruzeiro vai ficar, não cai, que teve um risco muito sério, mas é muito difícil você pegar um Vasco da Gama e um Cruzeiro na pontuação atual, chegar, porque os que estão em cima estão mantendo uma regularidade. Houve uma entrevista essa própria entrevista do Igor hoje, analisando a tabela de classificação, essa que está aí na nossa frente, e o Igor falou uma coisa muito interessante, foi exatamente a respeito do Cruzeiro, que ele colocou, e colocou também a respeito dos 10 clubes que estão aí nessa primeira página, e nós teremos a partir de agora 3 jogos logo no início do segundo turno do Campeonato Brasileiro, 3 jogos que, se um time desses aí da segunda página, o próprio Cruzeiro, essas equipes que estão aí acima por volta do Cruzeiro aí, com 3 jogos consecutivos de vitória, ele vai lá para aquela primeira página. E é a primeira página que vai ter a partir daí do campeonato. Mas
também as equipes que estão lá naquela primeira página. Se eles perdem 3 jogos consecutivos agora, eles não recuperam também não, Evandro, né? Não é mesmo? Eles não recuperam. 3 jogos consecutivos, tanto para ganhar como para perder, o time que fizer isso aí, ele também pode estar fora. Então existe sim uma pequena possibilidade, mas as possibilidades maiores, é lógico que são dos clubes que estão ali naquela primeira página, de 1 a 10 ali, né? Você pega o Vasco. O Vasco está a 8 pontos do CRB, o 4º colocado. São praticamente 3 vitórias. Você torcer para o outro perder. E você tem que torcer para o outro perder. Exatamente. Não é só ele ganhar. Tem que combinar. Olha aqui, boa noite a todos, em especial você, Thaís. Paulo Sérgio, do Residencial Itaipu, de Goiânia, ele fala, vamos lotar a Serrinha contra o Brasil de Pelotas, só vai dar o Verdão. Tá certo, então segura aí na audiência, você também pode participar. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já.